O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é uma tapeçaria de imagens vívidas e simbolismo poderoso. Ele nos transporta para um mundo de visões e revelações, onde cada símbolo carrega um significado profundo e misterioso. Em suas páginas, encontramos uma mensagem dirigida a 7 igrejas na Ásia Menor, cada uma representando um aspecto diferente da experiência cristã primitiva. Essas igrejas, localizadas em cidades como Éfeso, Esmirna e Pérgamo, enfrentavam desafios únicos e recebiam orientações específicas. João, o discípulo amado, recebeu essas mensagens enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Isolado e longe de sua comunidade, ele foi agraciado com visões celestiais que transcenderam o tempo e o espaço. Ele foi instruído pelo Cristo ressuscitado a escrever o que viu e enviar às 7 igrejas. Cada carta continha palavras de encorajamento, advertência e promessa, refletindo a sabedoria divina. Essas cartas, ditadas pelo próprio Jesus, não são meros registros históricos, mas mensagens atemporais que ressoam profundamente com os crentes hoje. Elas nos lembram da presença constante de Cristo em nossas vidas e de sua orientação contínua. Ao explorar as mensagens para as 7 igrejas, ganhamos percepções valiosas sobre o coração de Cristo e seu amor inabalável por seu povo. Cada mensagem revela um aspecto do caráter divino e nos convida a uma reflexão profunda. Essas cartas nos chamam a examinar nossas próprias vidas, a nos arrepender de nossas falhas e a viver de uma maneira digna do nosso chamado. Elas são um convite à transformação e ao crescimento espiritual contínuo, guiados pelo amor e pela sabedoria de Cristo. A igreja em Éfeso, antes conhecida por seu amor fervoroso por Cristo, recebeu uma mensagem preocupante. Jesus elogiou suas ações, seu trabalho árduo, sua perseverança e sua recusa em tolerar o mal. Eles eram conhecidos por sua dedicação e zelo. Eles haviam testado aqueles que afirmavam ser apóstolos e os expuseram como mentirosos. Eles haviam suportado dificuldades e permanecido fiéis, mesmo em tempos de grande provação. No entanto, Jesus tinha algo contra eles. Eles haviam abandonado seu primeiro amor. A chama que antes ardia com tanta intensidade agora estava se apagando. Os efésios permitiram que sua paixão inicial por Cristo diminuísse, substituída por um senso de dever e rotina. Suas ações tornaram-se mecânicas, desprovidas de emoção. Essa decadência em apatia espiritual entristeceu o coração de Jesus. Ele sentia a dor de um amor que esfriou. Ele ansiava que eles retornassem ao seu primeiro amor, que redescobrissem a alegria e a paixão de seguir a Cristo, que reacendessem a chama que antes ardia brilhantemente dentro deles, a chama da fé verdadeira e do amor genuíno. Jesus exortou os efésios a se lembrarem de onde haviam caído e a se arrependerem. O aviso era claro: se eles não se arrependessem, seu candelabro seria removido de seu lugar. A luz que uma vez brilhou intensamente seria extinta. A igreja em Esmirna enfrentou um conjunto diferente de desafios. Localizada em uma cidade conhecida por sua adoração ao imperador, os esmirnenses suportaram intensa perseguição por sua fé. Apesar dessas dificuldades, Jesus não tinha palavras de repreensão para eles, apenas palavras de encorajamento e afirmação. Jesus reconheceu seu sofrimento, referindo-se a si mesmo como o primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Ele os assegurou de que seu sofrimento, embora real e intenso, era temporário. Jesus prometeu aos esmirnenses uma coroa da vida se eles permanecessem fiéis até a morte. Sua fidelidade diante da perseguição seria recompensada com a vida eterna. A mensagem para Esmirna permanece como um testemunho da coragem e resiliência daqueles que enfrentam perseguição por sua fé.
Pérgamo, situada em uma cidade mergulhada na idolatria e imoralidade, enfrentou um tipo diferente de ameaça, a concessão. Embora tivessem permanecido fiéis a Cristo, mesmo diante da perseguição, eles permitiram que falsos ensinamentos e práticas se infiltrassem em seu meio. Jesus os repreendeu por tolerarem aqueles que seguiam os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaítas. Balaão, um profeta que havia sido contratado para amaldiçoar Israel, em vez disso, os ensinou a pecar, seduzindo-os com idolatria e imoralidade sexual. Jesus condenou seus ensinamentos, chamando-os de prejudiciais e destrutivos. Ele os advertiu de que viria até eles rapidamente e guerrearia contra eles com a espada de sua boca, se não dessem ouvidos às suas palavras. A mensagem para Pérgamo serve como um lembrete severo dos perigos da concessão e da importância de permanecermos firmes em nosso compromisso com a verdade bíblica. A igreja em Tiatira recebeu uma mensagem semelhante à de Pérgamo, mas com uma linguagem ainda mais forte. Assim como Pérgamo, Tiatira havia permitido que falsos ensinamentos se enraizassem em sua congregação. Jesus os elogiou por seu amor, fé, serviço e perseverança. No entanto, ele tinha uma grande preocupação. Eles toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa mulher, assim como seu homônimo no Antigo Testamento, desviou o povo de Deus com falsos ensinamentos e práticas imorais. Jesus condenou suas ações e pediu seu arrependimento. Ele também advertiu aqueles que não haviam abraçado seus ensinamentos, mas estavam cientes deles e permaneceram em silêncio. Ele pediu discernimento e os exortou a se apegar ao que tinham até que ele retornasse. A mensagem para Tiatira destaca os perigos de tolerar falsos ensinamentos dentro da igreja. A igreja em Sardes recebeu uma repreensão severa de Jesus, uma advertência que ecoa através dos tempos. Ele os descreveu como uma igreja que tinha a reputação de estar viva, mas na realidade estava morta, uma fachada sem substância. Eles haviam se tornado complacentes em sua fé, suas obras incompletas aos olhos de Deus, como manuscritos deixados inacabados. Jesus os chamou para despertar e fortalecer o que restava, que estava prestes a morrer, como a luz do sol que desperta a cidade. Eles precisavam se arrepender de sua apatia e retornar às suas primeiras obras, redescobrindo sua devoção inicial. Jesus os advertiu de que, se não acordassem, ele viria como um ladrão à noite, e eles não saberiam a hora de sua vinda, pegando-os desprevenidos. Seu sono espiritual os havia deixado vulneráveis e despreparados para seu retorno, como uma cidade sem vigia. A mensagem para Sardes serve como um poderoso chamado para despertar para qualquer indivíduo ou igreja que se tornou complacente em sua fé, um alerta para todos nós. Isso nos lembra que o verdadeiro cristianismo requer mais do que apenas aparências externas, mas uma fé viva e ativa, refletida em nossas ações diárias. Em contraste com a repreensão dada a Sardes, a igreja na Filadélfia recebeu uma mensagem de elogio e encorajamento. Jesus reconheceu sua fidelidade, apesar de sua força limitada. Ele havia colocado diante deles uma porta aberta que ninguém podia fechar. Essa porta aberta representava oportunidades para o ministério e o avanço do Evangelho. Jesus prometeu protegê-los durante um tempo de provação que estava por vir sobre o mundo inteiro. Ele chamou os filadelfenses a se apegar ao que tinham para que ninguém lhes tirasse a coroa. A mensagem para a Filadélfia serve como uma inspiração para permanecermos fiéis, mesmo quando nossos recursos são limitados. Isso nos lembra que Deus pode nos usar poderosamente, apesar de nossas fraquezas, quando somos obedientes ao seu chamado. A mensagem final para a igreja em Laodiceia é talvez a mais preocupante de todas. Jesus se dirigiu a eles com honestidade contundente.
descrevendo-os como nem quentes nem frios, mas mornos. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos, alegando serem ricos e não precisarem de nada, inconscientes de sua verdadeira pobreza espiritual. Jesus repreendeu sua mornidão, dizendo que preferia que fossem quentes ou frios. Ele os chamou a se arrepender de sua apatia e a comprar dele ouro refinado pelo fogo, para que pudessem ser ricos. Ele concluiu sua mensagem com um apelo para que fossem sinceros e se arrependessem. A mensagem para Laodiceia permanece como um alerta severo contra a complacência e a autossuficiência espiritual. Isso nos lembra que a verdadeira fé requer humildade, um reconhecimento de nossa necessidade de Deus e uma busca apaixonada por Ele acima de tudo.